Bom dia, hoje dia 25 de outubro de 2025. Hoje vou finalizar as leituras baseadas em Jó. Convido a você que está aí, que me ouve, que leia toda a história de Jó para entender todo o contexto para este desfecho final. Capítulo 42, versículo 1 até o versículo 17, onde lemos: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse. O Senhor tinha respondido e feito muitas perguntas a Jó anteriormente, para mostrar a Jó que Jó não sabia nada. Jó não conhecia o poder de Deus e não sabia nem como Deus tinha feito este mundo. Então aqui Jó, terminando, diz: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo, e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Cena final: os três amigos de Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Assim termina a história de Jó. Uma história bíblica, uma história de fé, de perseverança, de amor ao Senhor. Jó teve todas as oportunidades que Satanás gostaria que ele tivesse utilizado para blasfemar contra Deus. Deus autorizou Satanás a entrar na vida de Jó. Destruiu a família, a primeira família de Jó, matando todos os seus filhos e filhas. Acabou com os campos, os camelos, as cabras, os bois. Mas nada disso fez com que Jó pecasse contra Deus, que Jó blasfemasse contra Deus. Não satisfeito, quando Deus pede a Satanás: e aí, como é que foi com o meu servo Jó? Ah, mas você deixou tirar todas as coisas, mas deixa eu tocar no corpo dele. E Deus aceitou. Mas temos que entender uma coisa: Deus conhecia os pensamentos e o coração de Jó.
Deus tinha certeza que Jó era fiel e que Jó não se dobraria a Satanás e às suas tentações. Sim, Jó questionou a Deus, sim, mas nunca em termos de blasfêmia. Jó pediu para morrer, que seria melhor para ele? Sim, pediu para ele. Mas se Deus assim o concordasse. Jó reclamou da dor, da aflição, do cheiro mau que tinha, dos amigos e familiares que sumiram quando ele perdeu tudo e ficou doente. Até a sua esposa mandou ele blasfemar contra Deus. E Jó continuava firme. E aí a pergunta que eu faço a cada um de nós. Diante de tudo que aconteceu com Jó, se fosse na sua vida e na minha vida, teríamos a fé firme de Jó, de que se Deus assim queria, assim devia ser? Ou como disse Jó, se Deus permitiu eu vir ao mundo, e nu eu vim sem nada trazer, quando Deus desejar, deixo este mundo sem nada levar. Será que estamos prontos para esta batalha espiritual? Será que estamos prontos para desafiar Satanás com a nossa fé, com a nossa convicção no nosso amor em Deus, nosso Senhor? Será que o que Cristo Jesus fez na cruz por nós nos capacita a entender que temos sim a mão forte de Deus segurando a nossa? Será que quando as dificuldades, as doenças, a falta de dinheiro, as crises se abaterem sobre nós, nós teremos a força de Jó? E vejam que Jó, depois de todos os questionamentos, teve respostas diretas de Deus. E como ele mesmo havia previsto lá no início, certamente não terei as respostas para as perguntas de Deus. E não as tinha. Mas Jó foi humilde. Reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. E assim somos nós. Nós sabemos, ouvimos, lemos, ouvimos de outras pessoas sobre o poder, sobre o amor e a misericórdia de Deus. Sabemos que não foi nos dito que seria uma vida fácil aqui na terra, mas que temos uma vida eterna para viver lá, nas mansões celestiais com Deus, se nos mantivermos fiéis a Ele. Se nós entendermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado aqui para a terra, carregou na sua cruz todos os nossos pecados. Jesus teve sobre os seus ombros o peso dos pecados do mundo inteiro e não reclamou, porque também disse ao Pai, seja feita a tua vontade. Jesus não afastou o cálice que ele tinha que tomar e que era amargo. Ele o tomou, porque o Pai o havia enviado para salvar a mim e a você. Agora, quem pode ficar junto a Deus é você e eu, se a nossa fé assim o permitir. A fé não pode ser dada por mim para você e nem de você para mim. A fé é dádiva de Deus. A fé nós construímos todos os dias, aos pouquinhos, falando, orando, pedindo e agradecendo a Deus por todas as coisas que acontecem em nossa vida. Agradecer até pelas coisas que não são tão boas, porque podem ser ensinamentos de Deus. Os amigos de Jó também tiveram a resposta de Deus. E Deus disse a eles, vocês não falaram a verdade sobre mim para Jó. Deus cobrou dos amigos de Jó que eles haviam falado inverdade sobre Deus, mas deu a oportunidade deles se redimirem, trazendo 7 touros e 7 carneiros para quem? Para Jó fazer o sacrifício e orar em favor deles. E Jó assim o fez, e assim tiveram seus pecados perdoados. E aí, após isso, Deus restitui a saúde, a riqueza e a abundância a Jó. Deu-lhe de tudo em dobro. Conta a história, 14.000 ovelhas, 6.000 bois e assim por diante. Deus restituiu a Jó em dobro tudo que Satanás tirou. Um grande banquete foi feito e as pessoas, familiares e amigos que tinham se afastado, vieram todos para o banquete de Jó.
e todos lhe deram dinheiro e um anel de ouro. E Jó se tornou muito próspero. E aí vem a cereja do bolo. Deus dá a Jó, novamente, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E segundo o relato, as 3 filhas de Jó, não havia no reino inteiro tanta formosura e beleza como elas tinham. E Deus também deixou que Jó fizesse uma coisa que não era comum naquela época. As filhas de Jó receberam a herança da mesma forma que os irmãos. Era comum só os homens receberem herança. E Jó dividiu o que tinha entre os seus 10 filhos. E aí, a segunda parte da vida de Jó foi tão abençoada que Deus lhe deu mais 140 anos. E Jó pôde aproveitar netos e bisnetos. E viveu feliz por toda a vida. E sempre junto, encostadinho ali com Deus. Nunca deixando a sua fé se abalar. Pense nisso e oremos, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr deste dia. E nos encontramos novamente domingo para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.